antes, vamos tirar nossa foto. Josué, capítulo 24, os versos 14 a 16. Fácil de encontrar, né? Logo aí, não muito distante do início da Bíblia. Amém? Oh, misericórdia. O livro de Josué, no capítulo 24, verso 14 a 16, diz o seguinte: Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então respondeu o povo e disse: Nunca nos aconteça que deixemos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, tu és poderoso. Pai, que o teu Espírito Santo seja nos movendo, ó Pai, nossos corações, nossas mentes, ó Pai, que possamos aprender do Senhor nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus. Muito bem, né? Então, um texto também já bastante conhecido, né, daqueles clássicos, quase todos já ouviram, né? Principalmente essa parte, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aliás, né? Cadê a Sandra? Está por aí. Acho que foi um dos primeiros presentes que ela me deu. A primeira vez, acho que foi lá na fazenda, na roça, casa do meu pai, quando eu morava lá ainda, um pires daquele assim, escrito esse versículo, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? Então, nunca me esqueci. Está lá até hoje ainda, né? Minha mãe deixa ele guardado lá, não está em cima da mesa, mas está guardado lá, né? Está lá ainda até hoje esse presente muito bom que ela me deu. Então, é um texto bastante conhecido. E Josué, então, chama o povo de Israel naquele dia, né, depois de haver conquistado Canaã, já tinha entrado na terra de Canaã, já havia conquistado, né, tomado a terra, Deus já tinha abençoado, né, e aí ele chama diante de tudo isso e coloca diante deles essa situação de escolher. Não é que eles estavam escolhendo entrar na terra, escolheram por eles mesmos de que forma queria. Agora Josué só estava firmando, porque Josué sabia que dali para frente deixariam de estar todos congregados, todos reunidos, e iriam se espalhar. Ali ainda estava o exército reunido, as tribos, a meia tribo lá, Ruben, Manassés, né? Lá as duas tribos e meias, né, que tinha sua herança do outro lado do Rio Jordão, e iriam embora, né, o exército deles, com um grande número de pessoas, ou seja, iriam se espalhar nas suas posses. Ou seja, e Josué iria, como diria assim, perder o controle sobre eles naquele momento, está diretamente liderando eles. Então, Josué conclama eles a escolher, firmar mais uma vez essa escolha de como ele iriam fazer. E ele estava só trazendo a lembrança, né, da fala, né, das palavras de Moisés, que havia antecedido e tão bem conduzido. Né? Quando em Deuteronômio 30, 19, Moisés diz o seguinte: Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Ou seja, Josué só estava reafirmando aquilo que Moisés já havia chamado o povo para escolher. Deus sempre propôs dois caminhos. E aí Moisés deixa claro, escolhe a vida ou a morte, a bênção ou a maldição, deixar bem claro. E Josué estava trazendo a lembrança ali ao povo naquele dia, que se eles continuassem escolhendo Deus, automaticamente eles continuariam debaixo das bênçãos de Deus. E automaticamente também, se eles escolhessem afastar de Deus, escolhessem a deuses, né, dos amorreus ou do Egito, viriam sobre eles a maldição. E é desse jeito que tem acontecido ao longo da história, né? Costumo dizer sempre que, né, as falas, acho que vocês já até decoraram o que eu falo, né, no momento do dízimo, né? Não é negociar com Deus, mas Deus abençoa nós na escolha que nós fazemos para com Deus. Não é negociar, entende que é diferente? Deus se agrada daqueles que escolhem servi-lo.
e automaticamente ele abençoa, porque é um Deus misericordioso, né? E lá nós lemos agora em Mateus, acho que foi ontem, né? Sei lá, um dia desse aí, na leitura bíblica, que nós que somos maus sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, né? Imagine Deus, né? Jesus Cristo fala isso, né? Quanto mais seu Pai Celestial, que sabe dar boas dádivas àquele a quem ele agrada ou se agrada de Deus. Então, é uma questão de saber o que você vai fazer, né, as suas escolhas certas, escolher a Deus e não aquelas velhas situações de idolatria, de estar presente diante de Deus, né, de saber escolher o que vai fazer. Adão e Eva, lá desde o início, tiveram a oportunidade, né? Há muitos teólogos que dizem que foram os únicos dois seres humanos que tinham livre-arbítrio verdadeiramente, né, Suzana? Suzana, a gente discutiu isso muito nos nossos estudos aí, que eles tiveram a oportunidade de conversar com o próprio Deus, mesmo assim eles escolheram a morte. Ou seja, quando eles escolheram pecar, escolheram a morte. Não escolheram servir a Deus com um coração perfeito, de tua sua inteireza. Escolhe a vida, porque se você não escolher a Deus, automaticamente você vai escolher quem? O diabo. Ainda que você não queira, automaticamente já cai nessa aí, é maldição por completo. E a mesma escolha é colocada diante de nós hoje, né, de escolher se nós podemos ou não servir ao Senhor. E quero deixar bem claro, não é uma escolha para ser salvo. No momento algum que eu disse, e vou repetir algumas vezes, não vai ser contra ser salvo. Por que que Deus não nos dá essa condição de escolher ser salvo? Porque nós não temos condição, né, Fábio? Né? A nossa natureza caída, né, não nos permite. Não é por falta de querer. Não é que eu não vou escolher ser salvo porque eu não quero. Né? Estou falando agora de pessoas do mundo cristão. Se você perguntar, 99% das pessoas vão dizer que creem em Jesus Cristo e querem ser salvas. Mas se apertar mesmo, ela não tem condições de escolher ser salva. Né? Nós declaramos que somos salvos e cremos que somos salvos pela ação do Espírito Santo em nós. Senão nós não daríamos conta. Porque essa parte da salvação de escolher para nós sermos salvos pertence a Jesus Cristo. É outra categoria, outro nível, né? Fora do nosso alcance. Se fosse possível, talvez nós escolheríamos. Mas aqui a questão que Josué está falando para o povo não é de ser salvo, de escolher ir para Canaã. Não, tudo isso foi decisão de Deus. Josué só estava querendo se reafirmar-se de servir ao Senhor, de deixar Deus conduzir os seus caminhos. E nós, né, a maioria de nós estamos pregados que tem insistido. Creio que nós que estamos aqui somos salvos. Não quero pensar diferente. Até porque não compete a mim resolver se o Gabriel é salvo ou não. Eu acredito que sim. Creio que sim. Agora, se ele é ou não, não sou eu que vou decidir. Né? Você está lá com Deus, com Jesus Cristo, né? A Trindade Santa que resolve. Agora, de servi-lo neste tempo, com seus dons, seus talentos, aí cabe. Aí Deus dá essa condição para o Gabriel e para cada um de nós de servir ao Senhor. Então, podemos falar, né, disso que nós podemos escolher sim servir ao Senhor ou não. Tá? O padrão das escolhas é que vai determinar o crente que somos. Para falar sobre isso, né, dos 4 pontos, né, e o primeiro, nós temos o direito de escolha. O direito de escolha. Deus sempre deu ao homem o direito de escolha. Ele nunca obrigou ninguém a nada. Deus não obriga as pessoas a nada. Josué disse, escolhei. Quando ele diz ao povo, escolhei, porque ele estava querendo dizer, a escolha é sua. Não vou te obrigar a escolher. Mas lógico que ele dá as dicas, né? Dá as opções. Letra A, escolha certa, serve o Senhor. Letra B, errado. Já dá a dica logo, o que vai dar errado, né? Mas se todas essas provas, as escolhas que a gente tivesse, já via essa setinha indicando qual que era, né? Talvez nós erraríamos menos, né? Mas mesmo assim, por incrível que pareça que nós erramos, nós escolhemos errado, é terrível, né? É lamentável, é triste. Deus já vem lá, só dá 2 opções, A e B,
nem tem nem D e E, às vezes, né? Múltiplas escolhas, só 2 escolhas. Ainda vem com a setinha indicando. Essa aqui é certa, meu filho. Vai lá, marca essa aí. Escolhe essa daí. Não é de ver que o cidadão vai lá e ele escolhe errado? E o cidadão sou eu e é vocês? São vocês, melhor dizendo, né? Somos nós. Ainda escolhemos errado, muitas vezes. For só uma vez só, ainda era bom, mas são várias vezes nós escolhemos errado. Nós insistimos, às vezes, no erro. Mas nós temos essa escolha. Aliás, né, Deus não te obriga, nunca te obrigou, nunca vai te obrigar. Ele te chama, te mostra o caminho, nos dá o Espírito Santo para nos ajudar ainda e para que nós possamos escolher errado. Ou escolher certo, né? Para não escolher errado. Vi a palavra não aqui e acabei falando errado. Mas para não escolher errado. Deus não vai forçar você a servi-lo. Não é por força, não é por violência, é por amor. Jesus Cristo, ele não foi obrigado a subir na cruz do Calvário para pagar com a sua própria vida a nossa salvação. Ele escolheu. Ele sabia que não havia outro caminho e ele escolheu. Falei aqui há muito tempo atrás, eu fiquei imaginando, né? Eu imagino, né? Se você não pensa, não imagina, não tem culpa, né? Mas já imaginou um papo lá entre Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo? Ou vocês não têm essas loucuras assim de pensar? Esse nível deles lá, traçando a existência, a eternidade, e sabedor que o homem ia pecar, e que tinha que ter um plano para salvá-lo. E Jesus Cristo levanta a mão, não, meu Pai, pode deixar que eu vou lá. Eu escolho ir lá, salvar o homem, pecador, perdido. Já imaginou o tamanho, o nível dessa conversa e dessa escolha? Pois é, então ele não forçou e não força você hoje. Quer servir a Deus? Sirva com alegria. Mas não vem com esse papinho furado de sempre. Eu sirvo a Deus, mas também não faço o que ele manda, às vezes Deus não obriga, mas se tem alguém que pode mandar, é ele. Manda servir com interesse de coração, então não venha com má vontade, né? Você tem que ter esse direito, mas não é certo também. Não é justo diante de Deus você servi-lo com má vontade. Então cabe a você. Você pode aceitar e servir ou pode rejeitar. Às vezes nós tentamos aqui na igreja, às vezes erramos, mas nós tentamos lidar, pelo menos no meio da liderança, né? De quem faz parte de algum cargo, assume alguma função, de ter essa liberdade. Chegar e falar assim, pastor, eu quero, ou agora eu não quero. Dá um tempo aí, agora eu não estou em condições, por motivos reais ou produzidos, né? De repente eu não quero, você tem essa liberdade. É lógico, né, que quando nós percebemos que a pessoa está só dando bobeira, a gente vai insistir com ela. E entendemos também quando realmente ela está por alguma dificuldade, que naquele momento ela precisa realmente descansar, precisa de dar uma reformulada, e apoiamos e reconduzimos. Então nós trabalhamos com essa certa liberdade. E é necessário, faz bem a liberdade de escolha entre servir a Deus ou não. Pelo contrário, Satanás é que trabalha com a coerção, com a pressão, com a culpa, com a obrigação de servi-lo. Ele obriga. Tanto que a coisa é maravilhosa quando servimos a Deus. Para servir a Deus, quem pagou o preço? Jesus Cristo. Para servir o diabo, quem paga o preço? Quem serve a ele. Você vê, tanto que é o contrário. E tem muitas pessoas que ainda escolhem servir ao diabo, sabendo que tem que pagar o preço, sabendo que é preciso. Há muitos anos atrás li um livro, né, do Daniel Marçal, e ele escreve nessa linha aí de Satanás, de demônios, né? E ele deixa bem claro lá, que segundo ele era satanista e fazia parte do alto escalão lá no satanismo. E ele foi perceber que cada vez que a pessoa ia subindo de nível lá, de bruxo, de não sei mais o que lá, né? Aí tinha que pagar um preço. E muitas vezes era um filho, às vezes era o pai, às vezes era a esposa. Não era de graça. Você acha que para subir de nível lá no satanismo a pessoa é de graça? Não. Tem que entregar alguém
para ser sacrificado, para morrer de alguma forma, de acidente, matado, e vai, citava vários exemplos, para pagar com sangue. Lembra lá de quantas vezes nós falamos que a moeda de troca é o sangue no mundo espiritual? Jesus Cristo deu o seu sangue para nos comprar, para nos dar a vida eterna. Agora o diabo, ele requer o sangue de alguém para que a pessoa possa subir de nível lá no seu reino, no seu reino das trevas. Então é muito sério esse negócio quando nós estamos brincando. O diabo te obriga, ou obriga as pessoas que o servem, a pagar o preço, e o preço é caro. Agora, do nosso lado, né, Jesus Cristo já pagou de um alto preço, o sangue santo, precioso, na cruz do Calvário. Então, para que nós pudéssemos ter essa liberdade, essa escolha. E mais um exemplo aí que a gente fala, né? Lá nos meus tempos de idiotice, quando eu fazia piadinhas de crente, eu falava assim, mas ser crente é horrível. Crente não pode fazer nada, né? Crente não pode ir de festa, crente... E naquele tempo era mais radical, né? Diferente do cristiano, que eu não congreguei na Assembleia, cristiano, mas há um pouco de conhecimento que eu tinha da Assembleia, que era perto da minha casa. Os meninos lá, eles não podiam jogar bola, nós podíamos, eles não podiam jogar sinuca, não podiam ir em festa, não podiam fazer nada. Eu falei, ser crente é horrível, né? Você não pode fazer nada, você não tem direito de nada, né? Só de igreja, né? E vestir todo engomadinho, todo assim e tal, né? Você não tem direito de nada. O que eu descobri? Que era horrível fazer piada, agora do outro lado a gente só faz piada. E o mais importante, quem serve a Deus é que realmente tem liberdade. Eu escolho não ir em festa que não é cristã, ou que pelo menos, né, é muito prejudicial. Eu escolho não fazer isso ou aquilo, porque Deus me dá essa condição de escolher. Agora, quem faz tudo isso, serve ao diabo, ele está preso. Ele não consegue ficar sem pecar, sem servir ao diabo. Eu até consigo, escolho não servir Deus. Mas quem já está nas mãos do diabo, ele não consegue se libertar. Ele é prisioneiro, escravo de Satanás. É simples assim. Então essa escolha, o direito de escolha é sua, né? Mas agora vem o segundo ponto. A responsabilidade da escolha. Se você tem o direito, aí o próximo ponto é você também tem a responsabilidade sobre a sua escolha. Achou que era só eu tenho direito e não tenho deveres, não tenho obrigação? Não é bem assim. Tem que sim assumir a responsabilidade. Então, partindo desse princípio que a gente entende que não se batiza crianças, quando elas não têm um certo discernimento ou entendimento, que automaticamente ela não dá conta de ter uma responsabilidade à altura da escolha que ela está tendo. Ela tem que ter um pouquinho mínimo, o básico do discernimento, do entendimento da qual ela está escolhendo. De servir publicamente, que é o batismo, né? Assumir publicamente a sua fé, né? Não é por isso ou por isso. Então, vamos colocar aí o Adrian, o João, né? A menininha ali, da filha da irmã, eu, lógico, não sei o nome da criança, né? Mas elas não têm condições ainda de discernir uma responsabilidade de uma escolha um pouco maior. Ele já sabe escolher? O João, por exemplo, você vai levar ele ali num lugar para comer, ele já sabe escolher. Quer comer isso, quer tomar isso, mas não interfere tanto na vida dele, né? Interfere ali na barriga dele, que ele vai comer naquele momento. Mas não, algo maior, de uma responsabilidade maior, ele não tem condições de ter. Mas nós temos essa responsabilidade. Com o direito de escolha, vem a responsabilidade de escolher hoje, como diz lá o texto de Josué. Então, se você tomar a decisão errada, não é responsabilidade da sua mãe, do seu pai, do seu marido, da sua esposa, e principalmente, não é responsabilidade do pastor, né? Que não tem ninguém melhor para a gente pôr culpa que no pastor, né? Não é? Deu errado, vamos ocupar quem? Em primeiro lugar, o pastor. Depois, cai uma categoria de pai, de mãe, né? E tal. E as mães, né? Eu gosto de falar para as mães e para os pais. Ensine o caminho certo a seu filho. Lá na frente, se der errado, e eu oro e peço a Deus para que não, mas se acontecer, não seja culpa sua. Você ensinou a responsabilidade de não servir a Deus depois de condições de discernir é do próprio indivíduo. Você está o Gabriel, né? Hoje de novo. Não é responsabilidade mais da Solange,
decisões do Gabriel, principalmente quanto ao mundo espiritual, de servir a Deus. Ele já tem. Se brincar, ele já tem mais conhecimento do que a Solange, talvez. Hoje ele que deveria ajudá-la e orientá-la às vezes, né? Porque é um menino inteligente, estudioso. Não que a Solange não seja, né? Mas ele estuda mais. Isso eu posso dizer, né? Ele estuda mais do que a própria mãe dele. Então ele já tem condições. Se deu errado, agora não é culpa da sua mãe mais, viu? Já é um mim, né? Cresceu, vem a responsabilidade. Deus nos dá capacidade de escolher. Não venha me dizer, pastor, mas eu não sei, que eu sou tão inexperiente, não tenho conhecimento. Não. Talvez você não sabe teologia, discutir certos pontos da teologia. Tá, isso é tranquilo. Mas capacidade de escolher, servir a Deus ou não, você tem. De ser um crente fiel a Deus, você tem. Talvez você não tenha condições ainda de vir cá, pregar um sermão, não tem condições de servir de outra forma. Talvez não tenha, não estamos discutindo isso. Estamos discutindo aqui, falando de escolher servir ao Senhor, dentro da sua capacidade. E seria desleal requerer algo de uma pessoa que não tem condições para aquilo. Não dá, não é dele. Automaticamente também é responsabilidade nossa de cobrar algo que é visível que a pessoa tem capacidade. E Deus te dá a condição de escolher servi-lo. E mais uma vez, quero deixar bem claro, vou repetir isso várias vezes. Não é escolha de ser salvo, é de servir a Deus. De servir a Deus. Com seus dons, com seus talentos, dentro da sua condição. E você e Deus sabe a condição que você tem. E sabe todas as vezes também que nós negamos ou que nós rejeitamos escolher servi-lo. Cada vez. Não adianta você achar que vai passar despercebido, vamos deixar quieto, vamos largar para lá, e Deus vai fazer vista grossa. Não. Deus sabe. Então ele está deixando quieto. No tempo certo, Deus vai cobrar isso de você. E a responsabilidade é grande. É grande servir a Deus. Há uns tempos atrás a pessoa falou assim, mas ser pastor é bom, né? Que você chega lá, toma decisão para a pessoa, impõe ou fala. Falei, você está muito errado. Primeiro, nós não podemos impor. E tomar decisão para os outros é terrível. Às vezes conversava isso muito com o pastor João. Tomar decisão para as outras pessoas, não sei até que ponto o Iago aguenta alguma coisa que ele vai falar. O que ele suporta fazer. Eu sei até onde eu consigo ir. O que eu posso tomar como responsabilidade para mim mesmo, mas para o Iago eu não sei. Às vezes a gente imagina, a gente deduz, a gente conversa, a gente chega a um entendimento. Mas querer algo que ele realmente não consiga fazer, eu sei que ele dá conta de tocar guitarra aqui na frente, mas até hoje ele não escolheu ainda tocar, né? Eu sei que ele tem condições, né? Mas nós não vamos impor isso para ele, a escolha dele. A Carol o ensinou, preparou ele. Não tem condições, Carol, que é a professora dele? Aí, ó, não é opinião só minha, não. Você tem condições. Então, assim, eu usei o Iago, né? Esse é o problema de sentar na frente, né? Ontem nós fomos no circo, aí quem senta na frente, né? O Vinícius correu logo lá pro meio, né? Porque senão o palhaço vem lá e escolhe quem está na frente, né? Aí a gente olha para cá ver primeiro os meninos, a gente usa eles de exemplo, né? Mas Deus não vai cobrar de você aquilo que você não tem condições de fazer. Mas se prepara. Ele vai te encher de condições para te cobrar, para te chamar naquilo que ele escolheu para você. Aí você vai escolher o quê? Servi-lo? Ou vai escolher rejeitá-lo? Naquilo que ele já te deu, naquilo que ele vai te dar. Vi muitas pessoas falar, Deus vai te chamar e vai te capacitar. Vai te capacitar sim, mas ele já te deu condições de escolher servi-lo. A capacitação vem depois, mas a escolha é agora. É agora. Né? Depois vai exigir treinamento e estudos, e aí vai até chegar ao ponto que Deus quer de você. Tudo isso para chegar no terceiro ponto, que é o resultado da escolha. Primeiro você tem o direito de escolha, depois vem o resultado, ou a responsabilidade da escolha, para chegar no resultado. Que toda escolha, toda responsabilidade, toda decisão
vai gerar um resultado. Vai ter um resultado a ser concretizado. Então sempre, né, o resultado sempre foi a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Não dá para fugir disso. Não tem como, porque é bíblico, tem pontos, né, como nós falamos aí na escola bíblica, na sala de adulto, tem pontos que não tem discussão. Né? Só tem dois caminhos, céu e inferno, bênção ou maldição, vida ou morte, e não tem como fugir desse dualismo. Então você vai ter um desses dois resultados. Sempre vai ser um dos dois resultados. E eu vou trazer aqui alguns exemplos bíblicos, né, de pessoas que faz parte da história bíblica, né, o primeiro deles, né, os dois primeiros humanos que tiveram, Adão e Eva. O que eles escolheram? Por incrível que pareça, pessoas que conversavam todos os dias diretamente com Deus, escolheram a morte. Terrível, né? Talvez nós nos sentimos culpados. Mas não deu conta de escolher agora, assim, de maneira tão certa. É falha humana. O que não impede a gente refazer, retornar, pedir perdão a Deus. Mas Adão e Eva escolheram a morte. Outro caso mais grave ainda, Ananias e Safira escolheram também a morte, quando não entregaram os seus dízimos, suas ofertas de forma correta. Por outro lado, né, Lázaro escolheu a vida. Paulo, Pedro, tantos outros, né, escolheram a vida. A pastora vai falar assim, mais alguns mártires aí, como Pedro, como Paulo, né, apanhavam, eram presos, morreram, né, foram mortos, né, em nome de Jesus Cristo. Mesmo se escolheram a vida, sim, né, Aline, mais do que essa vida humana, física aqui, nós estamos olhando para a vida eterna, né, o resultado final é que conta, que é a salvação, que é a vida eterna em Jesus Cristo. Talvez a maioria de nós não conseguimos escolher a Deus, não ver as coisas acontecendo, porque nós estamos preocupados só aqui neste mundo, só nessa vida, e as coisas aqui são difíceis mesmo. Difícil, não, o ímpio lá, a pessoa que não está nem aí para Deus, está tendo mais sucesso, mais êxito, mais prosperidade do que nós. E é fato, e é verdade. Quantas e quantas pessoas que você conhece aí, que não está nem aí para Deus, e que é muito mais bem sucedido na vida, assim, falando de vida, assim, só material, que é muito mais bem sucedido que nós. Né? Eu conheço muitas e muitas pessoas. Mas e aí, o resultado, o final, no dia que for o julgamento, o dia de separação eterna entre salvos e não salvos. Este resultado é o que realmente conta. Nós tivemos uma vida boa aqui, com sucesso, beleza, ótimo, excelente. Se não tiver, tudo bem, né? Contando que nós pertençamos a Deus, é o que vale. Mas Deus é tão bom que Ele permite, sim, muitas alegrias. Talvez Ele vai só falar assim, mas pastor é muito negativo, só fala que eu vou dar errado, que eu vou sofrer, que é isso ou aquilo. Não, mas Deus dá a salvação, mas dá o padecer em Cristo, junto com Cristo. Aliás, né, das primeiras coisas que ele fala, que quem quer servir é o quê? Tome a sua cruz, crucifica a si mesmo e me siga. Esse é o mandamento, é a ordem de Jesus Cristo. E a cruz não é engraçado, não é muito gatinho não, pegar a cruz. Talvez nós conhecemos a cruz hoje, né? Sabe aquela, tipo, quase todo mundo que já foi na igreja Batista Memorial lá de Anápolis, pastor Adélio, né? Que é a cruz lá de neon, bonita, né? Ou aquelas cruzes aí, crucifixo, e essas cruzes tudo lisinha, bonitinha, né? Mas você acha que a cruz que Jesus Cristo carregou foi bonitinha? Né? O pastor João pregava, acho que já falou sobre isso, só que eu lembro umas 10 vezes, né? Era feito no machado, e o machado nem era tão bom quanto hoje, né? Aqueles machados meio brutos, cheio de farpa, né? Fico imaginando quantas farpas entraram, né? Nas costas de Jesus, no ombro dele carregando a cruz ali. Doído. Tá? A cruz significa isso, dor, dificuldade, mas o resultado dela, de Jesus Cristo, foi de salvação, de vitória sobre o pecado. E a nossa é de vida em santidade, vida em fidelidade e de vida com Jesus Cristo. Então essa é o resultado da escolha de servir a Deus. De saber que em meio às dificuldades, eu olho para Jesus Cristo e sei, e creio firmemente
que eu tenha a vida eterna junto com Ele. E eu gosto, das coisas que eu gosto de pensar, é o dia que eu estarei lá. Às vezes até não sei se eu peco, se é pecado, mas eu falo assim, às vezes eu oro, desejo, Deus, Jesus Cristo, volta logo, acaba com isso aqui logo, né? Volta logo e busca nós, né? Não é desejando morrer, é diferente, né? Quem deseja a morte é outra coisa. E eu anseio, desejo a vida eterna, estar junto com Jesus Cristo. Se é para isso, para acabar agora, se Jesus Cristo voltasse exatamente agora, estava perfeito, né? Estava excelente, não tinha coisa melhor. Talvez você falasse, mas eu não fiz isso, não fiz aquilo, e daí? Nada se compara à eternidade junto com Ele. Então, o resultado da escolha é o que importa. Não é assim quando você escolhe a ter um filho? O que você estava pensando quando você escolheu ter um filho? O resultado. Ainda que não seja talvez como você imaginou, mas o resultado da escolha é que você esteja uma pessoa, mais uma vez, estou falando de pessoas normais, crentes aqui, né, no nosso meio, que vai ter um filho ou uma filha que vai servir a Deus, que vai ser bem sucedida, que vai ter um convívio bom com você, obediente e tal, e às vezes até projeta aquilo que você não foi, mas faz parte também. Projeta no filho aquilo que você gostaria de ter sido, mas faz parte. Mas o resultado você espera esse. Talvez dá errado, ou não digo nem errado, né, melhor dizendo. Talvez o resultado não seja o que você imaginou, tá? Mas, se tratando do mundo espiritual para com Deus, o resultado não tem jeito de dar errado quando eu escolho, quando Deus me escolhe. E em quarto lugar, né, depois que você teve o direito de escolha, teve a responsabilidade da sua escolha, e teve o resultado, agora, voltando talvez lá no início, a prontidão da escolha. Quando tem que ser essa escolha? Agora. Nesse momento. Escolhei. Quando Josué diz lá, escolhei hoje. Não é escolher amanhã, não é esperar virar o ano, né? Tá faltando 2 meses e meio para virar o ano. Não, quem sabe, né? 2024 eu vou estar mais tranquilo, as coisas vão ter assentado mais. Aí talvez lá no início do ano, aí você pega aquele cartãozinho de alvo, o alvo para 2024 é escolher servir a Deus. Não, é hoje, né? Agora, nesse momento. Né, você deve escolher servir. Se não é que já não fez. Se já fez, reafirma todos os dias. Eu escolho servir a Deus. Né? Diga, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? Inclua a sua casa, inclua seus filhos, seus netos, seu marido, sua esposa, inclua a sua casa, sua família, seus parentes, inclua eles nas suas orações. Eu escolho servir a Deus. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Profetize bênção sobre a sua vida. Lembro muito da irmã Jaciara, muito tempo atrás, já falava, profetize coisas boas, profetize a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família. Né? Não é só um desencargo de consciência, não. É profetizar mesmo. É escolha de vida para que possa dar certo. Quando você escolhe mudar o rumo da sua vida, você deve escolher o quanto antes. Em Hebreus, né, no capítulo 3, versos 7 a 9, diz o seguinte: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Ou seja, se você ouviu hoje a voz de Deus falando com vocês, me escolha, não endureça o coração. Não provoque a Deus com a dureza do coração, mas abra seu coração para Deus. Escolha servi-lo. Escolha servi-lo hoje, todos os dias da sua vida. Isaías também, 55, 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. E eu digo que cada dia que passa, Deus está mais perto, está mais próximo à vinda de Jesus Cristo. Está mais difícil cada dia de escolher. Ao mesmo tempo que se aproxima o final dos tempos, a volta de Jesus Cristo, está multiplicando ainda as dificuldades, as provações,
os meios que o diabo tem usado para afastar o povo de Deus. Mas nós ainda estamos de pé, como nós cantamos aí, para servir a Deus. E mais um versículo, né, para reforçar aí, 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2. Porque diz: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis que agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Ou seja, cada dia que nós acordamos para a vida, abrimos nossos olhos, é dia de salvação, é dia de escolher a Jesus Cristo. E nunca teve tão real a fala de Isaías: eis-me aqui, usa-me, envia-me a mim. Eis-me aqui. Se faz necessário cada dia mais o eis-me aqui. Que quando só pessoas como Isaías falou eis-me aqui, porque ele havia escolhido naquele dia, naquele momento ele havia entendido o que Deus esperava dele. E ele falou: eis-me aqui. Então talvez seja dia de nós, né, aqui hoje, responder como Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim, a falar do amor, da salvação, do tempo é chegado, da volta de Jesus Cristo. Como nós já dissemos aqui várias vezes, são dias tensos, né? Guerras são terríveis, mas quando guerra envolve Israel, sempre fica aquela pulga atrás da orelha: será que é agora? Será que é agora que vai chegar o fim, Jesus Cristo vai retornar? Não sabemos, né? Mas pode acontecer a qualquer hora. Então cada dia se faz mais urgente o eis-me aqui. Escolha servir a Deus. Então agora é hora de fazer uma escolha. Hoje é o dia de escolher servir a Deus. Escolha servir a Deus. Então se você sabe que o rumo da sua vida está te afastando de Deus, está te levando para longe de Deus, volte, coloca a sua vida diante de Deus e creia que Ele é poderoso para reconduzir a sua vida na direção que Ele já escolheu. Talvez nós vamos falar assim: pastor, mas eu não sei. Nós estamos aqui prontos, abertos a te ajudar, a conversar, a mostrar o caminho que é Jesus Cristo. Deixa bem claro, a igreja não salva, a Igreja Batista Nacional não é o caminho, a verdade e a vida. Ela é um canal, um caminho que leva até quem é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Se você perceber, desconfiar, suspeitar, sonhar ou imaginar que está afastando desse caminho, volta o quanto antes. O Hermes é caminhoneiro, sabe melhor do que eu. Provavelmente algum dia ele já errou o caminho para onde ele estava indo fazer uma carga ou entregar alguma coisa, né? Hoje em dia nem tanto, talvez, né? Que tem GPS, ou talvez ele anda só por rotas aí que não tá. Mas é terrível, né? Quando você erra o caminho, você perde tempo, gasta mais combustível, perde o lucro do frete, do caminho. E é assim a nossa vida. Quantas vezes nós perdemos muito quando é afastar de Jesus Cristo, a sair do caminho que leva à eternidade. Não quer dizer que você não vai chegar lá no final, né? Porque se nós acreditamos que nós somos salvos, mas nós perdemos, e perdemos muito, quando nós afastamos deste caminho, ou quando nós escolhemos servir de forma errada, ou servir a pessoa errada. Pense sobre isso, pense nesse texto, nisso que Josué convoca a escolha. O tempo é hoje, a escolha é Jesus Cristo. E o resultado disso é a eternidade junto com Ele. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome, Pai, tu és santo, tu és poderoso. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deste Jesus Cristo e nos deste o teu Espírito Santo para nos ajudar, para nos auxiliar, para nos socorrer neste tempo, para nos dar a direção. Pai, eu te peço que o teu Espírito Santo, Pai, esteja nos conduzindo, esteja, Deus, nos fortalecendo, ajuda a tua igreja, o teu povo, Pai, a escolher todos os dias a escolha certa que é te servir, ó Pai, para estar debaixo das tuas bênçãos, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, não permita, ó Deus, que nós venhamos a afastar do Senhor. Pai, que seja agora, hoje, todos os dias, ó Pai, nós venhamos a reafirmar: eis-me aqui, Senhor, que eu possa te servir todos os dias das minhas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então é isso, irmãos. Escolha hoje, escolha agora, amanhã, todos os dias da sua vida, escolha servir Jesus Cristo. Amém? Coração silencioso, estamos cerrados. Que Deus
nos abençoe.